Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deus abençoe na manhã deste dia. Estava aqui, meus irmãos, meditando sobre João 1,42, quando trouxeram Pedro até Jesus e Jesus olha para Pedro e diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer, meus irmãos, Pedro, não é? Interessante o significado, né, de Simão para Cefas, para Pedro. Pedro é pedra, não é? Uma pedra pequena, mas pedra. E pedra fala de algo sólido, de algo forte, de algo resistente. E observando, meus irmãos, Pedro, nós vemos que Pedro, ele era, meus irmãos, sanguíneo, ele era impulsivo, né? Que Pedro, meus irmãos, se equivocava muitas vezes. E que Pedro até mesmo negou Jesus, né? Mas o interessante é que quando Jesus olha para Pedro, ele vê muito mais do que o exterior. Ele é como se visse, meus irmãos, para dentro de Pedro, né? Para o seu coração. O centro dessa história é que Deus nos conhece, não é? Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Quando Ele nos escolheu sabendo, meus irmãos, o que cada um de nós éramos na verdade, porque Ele conhecia o coração dos homens. Diferente de nós que não conhecemos somente o exterior. Jesus, Ele conhece o coração. Ele não precisava que ninguém dissesse nada a respeito do homem, porque Ele conhecia o coração do homem, os pensamentos. Tanto é que quando os escribas, os fariseus arrazoavam entre si dentro, né? Ele já identificava e dizia: por que pensais assim? Por que arrazoais assim? Não é? Jesus conhece, meus irmãos, e o bom é que, mesmo assim, Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu, meus irmãos, e assim, não era comum de Jesus estar mudando o nome das pessoas, não é? Tanto é que Ele não mudou de outras pessoas, mas de Pedro tu vais se chamar Cefas, glória ao nome do Senhor. O Senhor, meus irmãos, sempre está querendo fazer mudança nas nossas vidas. Essa é a verdade, mudança nas nossas vidas, não é? Mudança nos nossos hábitos, mudança, meus irmãos, no nosso caráter, mudança, meus irmãos, profundas na nossa vida. Jesus olhou que Pedro, com todas aquelas debilidades, aquelas fraquezas, Pedro viria a ser, meus irmãos, uma pedra, uma das colunas da igreja, como a Bíblia diz, não é? Uma das colunas da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E, meus queridos, nós temos certeza que assim como Ele fez com Pedro, meus irmãos, Ele também quer fazer com cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, né? Cada um de nós que estamos nas mãos do Senhor, o Senhor está fazendo mudança na nossa vida, está abençoando nossas vidas no nome de Jesus, né? E com certeza, meus irmãos, aleluia, o Senhor te escolheu e não importa quais sejam as tuas impossibilidades, Ele tem poder de moldar, de trabalhar e de fazer da maneira que Ele quer, tá certo? Por isso as nossas imperfeições não anulam o plano de Deus, o projeto de Deus, a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos ensinar, nos moldar, nos preparar para que no momento certo nós sejamos o vaso que Ele quer para usar na sua obra, como fez com Pedro. Por isso, meus queridos, deixe o Senhor fazer as mudanças que Ele quer na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe.